Minha gente, ó, que babado, que produção, viu, Loja Marine? Muito obrigada. E é isso, cheguei do seu sabadão, viu, pra deixar ele cada vez melhor. E não perca, se você ainda não foi no banheiro, corra, você tem 2 segundos pra fazer e voltar, porque você não pode perder nada. O programa tá mais que especial. E começa agora o meu, o seu, o nosso Conexão Animal. Oi, Kitty, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez para falar sobre as campanhas e a campanha de janeiro, a campanha do Janeiro Branco, que promove a saúde mental e emocional dos nossos cães e gatos. Diversos fatores podem causar alterações comportamentais nos cães e gatos. Essa questão é muito clássica. Quanto mais tempo nós direcionarmos para os nossos pets, melhor eles vão nos receber. E depois que aparecem esses problemas comportamentais que devem ser prevenidos e que existe prevenção clara, depois que aparecem esses problemas comportamentais, o que o proprietário, o que o responsável legal deseja? Ele deseja chegar no consultório do médico veterinário, comportamentalista, ou chamar um adestrador na sua casa que resolva com 2, 3 exercícios ou até com medicamentos, medicamentos milagrosos. E pasmem, mas isso é muito difícil acontecer. É fundamental que para a resolução dos problemas comportamentais existam, além do empenho da família e do responsável legal, exista também alteração no comportamento. Dentro das alterações comportamentais mais faladas nos últimos anos, os problemas com agressividade, os problemas com destruição, destruição de móveis, utensílios, dentro das nossas casas. A gente tem muito problema também com vocalização excessiva e por causa, uma questão, vamos falar boa agora, recentemente eu fiz uma pesquisa, e lá nos anos 90 os cães viviam em média ali 7, 8 anos, hoje eles estão facilmente passando dos 12 anos e, pasmem, a gente atende muitos animaizinhos com 16, 17, 18 anos. Então, outro ponto importante de se falar é que, às vezes, o menos é mais. Nas expressões comportamentais dos nossos pets, às vezes o excesso de carinho, o excesso de proteção, o excesso de colo pode fazer com que eles venham a apresentar comportamentos indesejáveis, que prejudiquem a relação deles com outros animais da sua espécie, ou mesmo nós com eles. Então, muito cuidado, porque nem sempre a gente vai ter problemas ligados a faltas, mas também temos grandes problemas ligados ao excesso de colo, o carinho na hora errada, e a falta de condicionamento, a falta de treinamento. É sempre importante a gente salientar essa parte. Então, para vocês que não ouviram falar do Janeiro Branco, ele está aí, E é importantíssimo a gente frisar que a saúde mental e emocional dos nossos animais precisa ser tratada. Prevenção de doenças infecto-contagiosas, verminosas, e também temos que cuidar da saúde mental dos nossos amados cães e gatos. Meu povo do Conexão Animal, vamos retomar aquele gancho, do nosso programa passado, que a gente foi falar das últimas leis aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Pois é, vitórias históricas, nunca antes existiu tanta coisa boa para os animais. 2025 foi marcado por isso. Foram 12 projetos ou mais voltados à causa animal históricos. Projetos que a gente tinha antigamente dificuldades de aprovação. E a gente vai retomar. Vocês ouviram no programa passado sobre quem comete crimes com os animais arcar com os custos veterinários fora pagar multa, Agora a gente vai retomar com um projeto também fundamental. Você que está assistindo, já viu algum caso de animal preso dentro do veículo, agoniado, com falta de ar e teve que quebrar esse vidro para salvar o animal? Pois é, Em Sergipe já tiveram vários casos. Por isso
que a gente fez sim um projeto de lei para acabar com isso, né? Impor multas, repito, no meu caso de estadual, a gente só pode tratar de multas mesmo, né? A parte penal já existe. E a gente vai conseguir ampliar, né, essa luta na causa animal. Mas quem vai explicar melhor para você é ela que vai dar continuidade à nossa entrevista, doutora Fabiane Oliva. Então, doutora, é com você. Então, Kate, mais uma vez aqui falando sobre esses marcos históricos recém-aprovados, né? A questão da proibição, né, dos animais em veículos, né, presos em veículos, é também um grande avanço para Sergipe, né? Torna Sergipe aí colocado em primeiro lugar, tanto no cenário nacional quanto no internacional também. É importante frisar isso aqui. Então, hoje, a partir de hoje, promulgando a lei, assinando a lei do governador, entrando em vigor e sendo publicada, ela já está para ser obedecida, como eu falei anteriormente no programa, né, que já passou. Então, essa lei trata do seguinte: você que tranca o seu animal dentro de um veículo, vou ali rapidinho resolver um probleminha, é ligeirinho, eu vou deixar o animal aqui dentro. Está proibido no estado de Sergipe fazer isso. É claro que essa norma ela traz uns critérios, certo? Não é, é qualquer caso, doutora, que eu vou ser penalizado. Não, não é em qualquer caso que você vai ser penalizado. Você vai ter um critério estabelecido na lei, que é até de 5 minutos, Kit, mas esse critério, ele é muito pequeno, né? Geralmente a pessoa se passa e deixa mais de 5 minutos na lei, mas geralmente a pessoa se passa e tá aí, né, colocado numa situação de crime, numa situação em que você vai pagar uma multa, na situação em que você vai responder por esse ato de maus tratos. Porque prender um animal em veículo e deixar ele agoniado, e deixar ele sem respirar, deixar ele sem ter acesso, né, ao ar, você está cometendo um crime de maus tratos. E é bom retomar que eu vou pedir para a senhora ler alguns critérios que tem aí. Quando a gente fala em 5 minutos, é uma ideia básica que a gente viu cientificamente falando, que a gente não tem como determinar um tempo limite. Tem animal que com 5 minutos já tá ali, ó, aquele calor. A gente tá em Aracaju, a gente tá em Sergipe, é muito quente. Às vezes, bem menos de 5 minutos, o animal já tá lá, com a língua para fora, já agoniado, com aquele calor todo, preso, sem ventilação. Então, a gente fala uma média, claro que às vezes você deixando a ventilação adequada, o animal tá lá calmo, passou de 5 minutinhos, não tá se adequando, né? Então, cada caso é um caso. Eu vou pedir para a doutora ler alguns requisitos para que você entenda o que diz a lei. Então, doutora, por favor. Então, alguns requisitos a norma traz, né? No seu artigo 1º, parágrafo 1º, se você fizer a leitura, ele vai dizer, no inciso 1º, a permanência ultrapassar 5 minutos sem ventilação adequada, aquilo que você já tinha se referido. Não é todo animal que corresponde a esse tempo. Por exemplo, se for aqueles animais braquicéfalos, né, braquicefálicos, como o bulldog francês, por exemplo, ele aquece muito rápido. Então, em menos de 5 minutos, ele já está passando mal, ele já vai... outra, a lei deixou claro, sem ventilação adequada. Esse tempo, sem a ventilação adequada. Então, você tem que prestar atenção nessa questão, né? Que você tem seu anjinho, você conhece ele melhor do que qualquer um, né? Mas continua, doutor. E no inciso 2º, ele trata justamente disso, Kit, que você falou, da temperatura adequada. E qual seria? Lembrando que essa lei é baseada em ciência, tá, gente? Então, no inciso 2, ele fala da temperatura, justamente isso que você falou agora. A temperatura interna estimada e aferida do veículo for igual a superior a 26 graus e inferior a 15 graus. Ou seja, você tem esse time aí, esse time lapse, né? Essa questão do tempo. Mas é como eu disse, nem toda raça, ela corresponde a esse tempo. Então, você vai medir. Então, é muito melhor você não deixar o animal preso em veículo na dúvida. Para não cair nesse balizamento da norma, é melhor você não deixar. Até porque, repito, nosso estado é um estado que está muito quente. Então, imagine o que é internamente num veículo, tá pegando fogo, você externamente já tá com calor. Imagine o veículo fechado, internamente, com aquela sensação de mais de 26 graus. Gente, o animal tá sofrendo, é um sofrimento absurdo. Então, você tem que estar atento a isso. No inciso 5, ele vai falar o seguinte: se houver, isso que você falou, se houver aparência, né, de estresse, né, de ansiedade, de falta de ar, você vê o animal ofegante, você vê o animal agoniado dentro do carro, ele já está estafando, ele já está passando mal ali. Já é uma cena de que você pode, inclusive, salvá-lo, né? Qualquer pessoa pode fazê-lo. Você vai ligar para a polícia, você vai ligar para o Corpo de Bombeiros, você vai ligar até para a DEPAMA, vai comunicar esse fato.
Caso esse fato ele não seja, né, corroborado, ele não seja atendido de imediato, você está legalmente autorizado a salvar essa vida. Eu tenho lá meu cachorrinho, fui passear, aí tinha que fazer uns pagamentos na lotérica. O ideal, gente, é que a gente saia e hoje, doutora, e você está aqui do meu lado, inclusive eu tenho também um projeto de lei que fala sobre o selo do estabelecimento pet friendly, amigo do animal. Sim. Ou seja, a grande maioria dos estabelecimentos hoje libera você entrar com seu animalzinho. Então não tem para que deixar ele no carro. Mas vamos supor que você deixou. Só que você deixou ele sem ventilação adequada, ficou com o tempo exacerbado, mais de 5 minutos, o animal está lá visivelmente agoniado, aí passa um cidadão, vê aquela situação. Antes de quebrar o vidro, registre o fato, ligue para a polícia, porque são os responsáveis, né, por estar acompanhando a situação e agindo de acordo com a lei. Seja a DEPAMA, seja a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros. Você ligou, tá lá com a prova que você ligou. Você filmou, você colheu a prova de que o animal está lá, já tem um tempo, né, exacerbado, né, que já deveria não estar mais, e você viu que o animal pode morrer. Vai esperar chegar a autoridade policial? Vai deixar o animal morrer? Não, você mesmo pode quebrar e salvar esse animal. A lei resguarda isso. Mas primeiro, antes de você quebrar, de causar esse dano, tenha certeza que você já ligou para as autoridades e as autoridades não chegaram em tempo hábil ou não deram atenção. Aí a gente resolve essa questão depois, mas você fez sua parte, né? Você ligou para as autoridades, você filmou, registrou, tá com suas provas de que realmente o animal estava em sofrimento. Ok, aí você pode salvar. É isso mesmo que eu estou dizendo, doutor? Correto, Kitty, é exatamente isso. Inclusive, no artigo 4º dessa lei, se você fizer a leitura, vai ter exatamente descrito toda essa conduta, porque a lei também, ela orienta, né? Ela não só prevê obrigações, mas ela também prevê orientações. Vamos falar sobre descumprimento da lei. O que é que pode acarretar? Lê aí, doutora. Então, vamos lá. No artigo 2º, né, dessa lei, né, recém-aprovada, ela traz que o descumprimento, né, dessa norma vai trazer a multa, né? A multa, como a gente já conversou anteriormente. E a multa é alta, é uma multa de R$1.000. É Sergipe sendo referência nacional, viu? Você não encontra leis assim no Brasil afora, não. A gente está sendo uma referência mesmo. Inclusive, fala mais, não é só a multa de R$1.000, não. Se tiver residência, também tem. E lembrando que, justamente, você vai ser balizado no caso concreto. Você vai pagar R$1.000, ok, é a mínima, é a punição mínima. Mas essa multa, ela pode ser dobrada, sim, em caso de reincidência. Então, você vai passar por esse balizamento e ainda vai pagar uma multa bem mais alta. Pois é. Tem mais coisa aí que eu sei que tem, né? Já que eu fui autora. Tem sim. Tem mais punições. Inclusive, no inciso 4º do artigo 2º, ela traz que este infrator, ele vai perder a guarda deste animal, né? E, além disso, ele terá que se inscrever num programa educativo para aprender a não mais praticar essa conduta. Gente, é isso. Você fez uma vez, falhou, pagou sua multa, aprendeu com a coisa, tudo bem. Aí você é reincidente, fez de novo, aí não. Aí a gente já tem que pensar na guarda do animal. Exatamente. Fora a parte educativa, entenda, é uma vida. Você vai deixar seu filho bebê ali dentro, trancado, sem ventilação? Não vai. Exatamente. Aí o cachorro ou o gatinho pode? Não pode, minha gente. Então a gente conclui aqui esse projeto no dia de hoje para que você entenda o que a gente está avançando em Sergipe. Tem muito mais coisa, viu? Se pudesse, eu passava o ano todo aqui trazendo a doutora, porque a gente só em 2025 foram 12 projetos, quase um por mês, né? Recorde. Rapaz, arrasamos, viu? Arrasamos. Pois é, mas eu quero finalizar a entrevista de hoje falando de um projeto de indicação, ou seja, a gente sugeriu ao nosso governador, já que eu não tenho, enquanto deputado estadual, como legislar sobre o tema, mas posso pedir, eu gosto de pedir, viu? Os animais, eu gosto. Então, a gente fez um projeto de indicação orientando o nosso governo do estado aquele servidor, né, aquele servidor público que perdeu, tá de luto pelo seu filho, né, de 4 patas, seu cachorrinho, seu gatinho, ele possa ter o dia de folga dele. Claro, viver o luto, isso é saúde mental também. E claro, a gente agora, com o Janeiro Branco, que a gente tratou sobre saúde mental, é importante falar sobre esse projeto de educação, não é isso, doutora? Explica um pouquinho ele. Exatamente. Esse projeto, inclusive, é inovador do estado de Sergipe, né? Mais uma vez aí, né, de goleada,
né, se colocando aí na margem do que temos internacionalmente sobre o direito animal e sobre a legislação voltada para os animais. Então, o Estado de Sergipe é muito sensível a essa questão, além de ter o respeito à dignidade da pessoa humana. Não, e é isso. Já fala de morte de animal, já começa a ficar chorosa. Entendam, além de falar de saúde mental, de falar dos nossos filhos, é a perda de um filho. Né? A gente precisa desse momento. A gente também fala de saúde pública, sabe por quê? Porque como a pessoa não tem nem tempo de lidar com a morte, com o luto, às vezes descarta em qualquer lugar. E aí onde entra a questão da saúde pública, não é isso, doutora? Exatamente. Além disso, essa indicação é importante porque, infelizmente, né, hoje, antes dessa indicação, nós não tínhamos essa previsão, então as pessoas, né, descartavam como se fossem um nada jurídico os corpos dos animais. E isso até interfere no meio ambiente. Você não pode descartar um animal de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, fico muito feliz e já reforço aqui, aproveito para fazer a propaganda Gov, precisamos de você, precisamos desse projeto, viu, governador Fábio Mitidieri, para que a gente possa dar justiça mesmo e que a gente tenha a saúde pública ajudada, porque se a pessoa tem que ir trabalhar logo, não tem tempo nem de pensar no local correto de destinar o corpinho do animal. Ela então, não rende, ela não produz, né? Já chegando ao fim, a gente hoje conversou bastante e tem mais. Olha, a gente não chegou nem no dedinho mindinho da quantidade de leis, de coisas novas que tem aí para os nossos animais. Então a gente ainda vai fazer com calma outras rodadas para que você conheça. E querendo o Vadimécum, lembra você, entra lá no @DepKitLima, lá na minha bio vai ter lá um linkzinho que você vai poder ter acesso ao YouTube, aos programas e baixar o código Vadimécum Animal. E a gente vai estar sempre atualizando, né, doutora? Exatamente, você pode ter o Vadimécum na sua mão. É só acessar, né, o Instagram da deputada Kitty Lima e você vai ter acesso e o código na sua casa. Quero deixar um abraço para todos os telespectadores, deixar também minhas redes sociais, né, @doutora Fabiane Oliva, ADV, para quem quiser me seguir e ter mais dicas sobre a legislação atual no estado de Sergipe. É isso, gente. Foi muito produtivo. Eu agradeço a vocês a audiência e vamos transformar o estado de Sergipe como referência nacional e internacional da causa animal, com fé em Deus. Um beijo. Meu povo, tô naquele misto de emoções. Triste porque chegou ao fim o nosso programa maravilhoso. E feliz porque eu sei que você tá cheio de informação importante sobre a causa animal. E é isso que a gente quer fazer, ter um batalhão de protetores e amantes dos nossos animais. Eles são anjos aqui nessa terra e alguns ainda não perceberam, mas a nossa missão é que todo mundo perceba e a gente tenha um mundo justo para todos nós. Um beijo e até o próximo programa.